as dificuldades que encontramos no começo da nossa jornada. E como superamos. Eu sou o Jandir Eu sou a Salete. e somos o casal 50 mais. No vídeo de hoje vamos falar sobre as dificuldades que encontramos então no começo do nosso relacionamento, nossa jornada junto e como a gente superou isso aí, né? E estamos aqui fazendo o nosso almoço no fogão a lenha, tomando chimarrão e vamos conversar com vocês um pouco. E convido vocês para tomar um chimarrão com nós e saber um pouco da nossa história. Teve momentos bem complicados no começo. No outro vídeo a gente falou, né, que como a gente se conheceu. Se você não viu ainda, volta lá e vê o vídeo anterior, que lá a gente falou como a gente se conheceu e que teve dificuldades que nós ia falar nesse vídeo, né? Como nós começamos nosso relacionamento, né, nosso casamento, a gente não tinha muita coisa. Então daí a gente teve bastante dificuldade no começo, devido à parte financeira também, né? Porque a gente como não tinha muita coisa também. Não tinha nada, né? Daí fomos adquirindo algumas coisinhas, nada assim de luxo. E também a ajuda de uma pessoa, ajuda de outra pessoa, né? E começamos a nossa vida. E também era a dificuldade, nós fomos morar numa cidade pequena, né? As dificuldades para trabalho também, e devido eu ser de menor também, não conseguia trabalho. Daí o Jandir conseguiu com um conhecido dele, e assim a gente começou a trabalho, né? Começou a conseguir adquirir as coisas. Eu comecei a trabalhar com um conhecido nosso, como a Salete falou, só que a gente trabalhava por comissão. E eu não sabia muita coisa, de ganhar uma comissão bem baixinha. Depois, conforme ia aprendendo mais, ia pegando mais experiência, ele foi aumentando a comissão. Mas era bem complicado. Não tinha muito serviço, né? E ganhar por comissão, você sabe como é que é, né? E a Salete até ajudou, né? O cara arrumou. E era eletrônica, eu vou falar que eu trabalho com eletrônica. E a Salete ia lá tirar as pecinhas das placas, né? Para também ganhar uns trocos. E daí ele nos ajudou, né? Ele arrumou uma parte onde é que tinha eletrônica, né? Nos fundos, né? Nos fundos, né? Ele arrumou e para nós morar. Nós não precisava pagar aluguel, né? Ele ajudou bastante nós, né? E daí a gente morava ali, daí o Jandir trabalhava, era pertinho. E tinha as dificuldades, né? Como nós não tinha quase nada, nós tínhamos um fogareiro Era um fogareiro só de uma boca. Só de uma boca, tinha uma panela só. A gente fazia comida tudo ali, né? Até a gente hoje está fazendo, só que não era essa panela, né? Fazendo comida numa panela só para lembrar isso aí, né? E daí também, né? Era difícil até para comprar os alimentos. Daí não tinha nem geladeira, né? Era complicado, mas a gente superava, né? A gente às vezes dava umas caídas assim, mas a gente se apoiava um ao outro, sempre a gente se apoiou um ao outro, né? E a gente tentou aproveitar o máximo que a gente podia, né, nesses momentos assim que dava essas coisas, pra gente pensar como fazer para superar isso, né? E sempre se apoiando, o Jandir me apoiando e eu apoiando ele, né? E às vezes a gente também se divertia um pouco também mesmo com as dificuldades, a gente tirava um tempinho para se divertir em alguma coisa. Até um banho de chuva era um divertimento para nós, né? Era pequenas coisas, né? Mas pra gente era uma diversão. Pensei, eu era bem nova, né? O Jandir também era novo, mas a gente resolveu morar junto, né? Construir uma família, né? A gente foi morar junto, então a gente começou a enfrentar os problemas, né? Mas sempre se apoiando um outro. E também no começo do relacionamento, eu era muito ciumenta, além de ser nova, né? Insegura? Insegura. Daí eu era muito ciumenta também, o Jandir enfrentou bastante dificuldade com isso pelos meus ciúmes, né? Ele soube ajeitar ali, dar aquelas voltas nas horas das discussões, mas tudo foi superado, né? Tudo foi superado porque a gente tinha muito amor um pelo outro e tinha a decisão de criar uma família mesmo. E até hoje a gente sempre se apoia, né? Isso aí é muito importante num relacionamento, é o apoio um do outro, né? Confiança, apoio e decisão, né? Vamos criar uma família, não é qualquer coisinha separar, né? Não quero mais. Não, a gente enfrentou
teve dias bem difíceis, mas a gente soube enfrentar isso aí, né? Quando um não estava bem, estava irritado, coisa, o outro tentava ficar quieto, né? Não discutir, para depois de conversar um pouco melhor e se acertar, né? É assim que tem que ser feito para superar as dificuldades, né? A gente sempre assim, tentou conversar bastante para resolver nossos problemas, né? Porque não adianta você ficar pensando, vou guardar para mim, coisa, né? Tem que conversar, tudo conversando a gente se entende. E as dificuldades foi essas. Tem muitos mais, né? Né? E que nem essa dificuldade ali no... parte financeira. Parte financeira. Como a gente ganhava pouco, eu também ganhava aquele pouquinho só. A gente teve sorte de não precisar pagar aluguel, acho que nem água nem luz, né? A gente pagava. Não pagava nada. No começo não pagava nada. Daí esse é o patrão do Jandir, né? Que foi que deu o trabalho para ele, também ajudou nós bastante nessa parte. E também a gente às vezes ia comprar alguma coisa no mercado, também era tudo bem controladinho, né? Tanto que a gente não tinha geladeira também. Dei um vizinho que morava nos fundos também, cedeu a geladeira pra gente guardar alguma coisa, né? Daí eu tinha meus pais que moravam no interior, a gente ia o final de semana lá, quase todo final de semana ia lá. Daí também pegava uma coisa no interior, pegava mandioca, alguma coisa de carne, alguma coisa, né? Também ajudava bastante a gente isso aí. E fomos levando, né? A gente vai valorizando, vai aprendendo, né, com as pequenas coisas, como superando, né, as dificuldades. Mesmo nós sendo novos, né, mas a gente enfrentou, a gente se apoiou um outro e foi enfrentando as dificuldades, né. Eu não sei se todos, como a gente começou assim, não sei se todos comecem assim ou não, né, mas a gente teve bastante dificuldade no começo nessa parte financeira. E para um casamento durar tanto tempo, que nós já temos 36 anos juntos, tem que ter decisão, né? Tem que dizer, não, é isso aí que a gente quer para a vida da gente, se amar muito um ao outro, porque o relacionamento não é só de coisas boas, né? Tem bastante dificuldades, a parte financeira é uma coisa que afeta bastante, mas tem que saber superar isso, tem que se planejar um pouco e conversar, né? Se respeitar também um outro, né? Que se não tem respeito, não adianta, né? Começa a discutir, acaba envolvendo outras coisas, né? A gente tem que conversar. É que nem a gente falou, quando um tá nervoso, o outro dá um tempo, né? Para aquele um respirar. Tem um mosco derrodeando. Tem um mosquinho. Respirar e se acalmar para conversar, né? Vamos conversando e vou olhar o fogo, que você vai apagar o fogo. É que nem no relacionamento, tem que ser sempre colocando lenha para o fogo não apagar, né? Uma brincadeira junto aí. A gente tem que sempre conversar e se apoiar um outro. Isso é muito importante. Porque se um não apoiar o outro, que também no começo do casamento cada um tem seu jeito, né? Cada um quer mostrar como é que é, né? Eu fui educada de um jeito, o Jandir do outro, e a gente queria, né? Cada um, às vezes, a pessoa quer dar uma mandada mais que o outro e assim vai, né? Porque o casamento é duas famílias diferentes, né? Duas criações diferentes que estão se unindo, tentando criar sua família, né? Daí, claro, vai ter, cada um foi criado, que nem a Celeste falou, cada um foi criado de um jeito, né? Cada um tem uma educação e tem que, até se acertar isso aí, é bem complicado. Mas tem que cada um ceder um pouco para poder dar certo, senão não dá, né? Que nem eu já fui criada mais, como eu sou o nenê da família, né? Fui criada mais mimada, hoje em dia já trabalhou desde de novo, né? Daí que morava no interior, né? Na colônia. Daí eu às vezes achava que tinha que ser do meu jeito, né? Mas não é assim. Tem que escutar o que o outro tem para falar também, né? E nunca ter medo do trabalho. Se aparecer trabalho, tem que trabalhar, tem que se virar, né? Porque as coisas não caem do céu. A gente enfrentou assim, as dificuldades, mas nada que hoje em dia a gente conversa um com o outro, né? A gente lembra daqueles tempos e a gente acaba dando risada, né? Porque a gente passou. A gente sempre fala do roupeiro que a gente tinha quando começou. Nosso roupeiro, meu patrão, ele consertava coisas para bandas. Daí tinha essas bandas de música, né?
Daí tinha essas caixas de som grande. E ele desativou algumas caixas. Tiraram os alto-falantes dentro e tinha só a caixa. Isso ali era nosso roupeiro. Mas a gente viveu assim, né? A gente E era feliz, né? Era feliz com as coisas que a gente tinha. E daí a gente foi trabalhando para adquirir mais, né? E sempre se apoiando um ao outro, né? Incentivando, às vezes umas loucuras, às vezes nas coisas certas. Mas sempre se apoiamos. É, a vida é assim, né, gente? Para o casal dar certo, né? O casamento dar certo, a gente tem que apoiar tanto nas coisas boas e às vezes nas loucuras, né? Mas é isso aí, pessoal. Para quem está começando aí um relacionamento, a gente quer deixar uma mensagem, né? Tem que sempre sentar, conversar e para se entender, né? Sempre se apoiar e o amor em primeiro lugar. Se não tiver amor, não tem relacionamento. Amor e respeito. É isso aí, pessoal. Então, até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado e se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau!